Vamos lá, programa Show de Bola nesse dia 31 de janeiro de 2023, último dia do mês de janeiro. E já começamos falando de quem? Da Supercopa do Brasil. Que partidaça entre Flamengo e Palmeiras. Grande jogo, 4-3. A equipe do Palmeiras fez uma grande partida, a equipe do Flamengo também. O placar acaba dizendo tudo isso. O Flamengo com seus grandes jogadores e o Palmeiras mais uma vez com muita raça, muita determinação, uma equipe que é galgada às decisões, a jogos difíceis, ela entra, eu costumo dizer que a equipe do Palmeiras hoje tem um chip para determinados jogos e determinadas competições, e mais uma vez isso foi provado. Para mim o Flamengo era favorito, e a equipe do Palmeiras acabou levando aí a Supercopa, e o Abel, só falta para o Abel ganhar o Mundial de Clubes com o Palmeiras. O resto ele já ganhou tudo, a Sul-Americana a gente não conta, porque quem disputa a Libertadores não disputa a Sul-Americana, então todos os títulos possíveis aí, com exceção do Mundial de Clubes, o Abel já tem como técnico do Palmeiras. Então conseguiu acertar para essa partida o menino no meio de campo, no lugar do Danilo, por exemplo. Então, partidaça. A equipe do Palmeiras mereceu mais uma vez a vitória, mereceu o título, está de parabéns. Eu quero falar do Mundial de Clubes aqui com vocês também. Começa amanhã a partida entre o Al-Ahly e o Auckland City. Então, amanhã, quarta-feira, tem essa estreia aí do Mundial de Clubes. Quem vencer essa partida no sábado, 4 de fevereiro, às 14h30, vai enfrentar o Seattle, a equipe do Seattle. Então, Al-Ahly e Auckland City se enfrentam amanhã. Quem vencer pega o Seattle no sábado, dia 4/2, às 14h30, um pouquinho antes, às 11 da manhã. A equipe do Casablanca vai enfrentar o Al Hilal. Então, olha aí, Al Hilal e Casablanca no sábado, 11h30 da manhã, Mundial já pegando fogo. E aí na terça-feira, no dia 7, às 16 horas, o Flamengo estreia e vai pegar a equipe que vencer de Casablanca versus o Al Hilal. Então, quem vencer de Casablanca e Al Hilal enfrenta a equipe do Flamengo. Na quarta-feira, 8/2, às 16 horas, também é a vez do Real Madrid estrear. Vai enfrentar uma das três equipes que ficaram do outro lado, ou o Seattle, o Auckland City ou o Al-Ahly. Então, o Real Madrid pega uma dessas equipes na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, e a grande final acontece no sábado, dia 11 de fevereiro, às 16 horas, e a grande expectativa é que essa grande final seja entre a equipe do Flamengo e a equipe do Real Madrid. Campeonato Paulista, na quarta rodada, nós tivemos o Corinthians vencendo a equipe do Guarani em casa de virada. Grande jogo do Corinthians. O Bragantino venceu da Ferroviária por 2-0. O Palmeiras venceu o Ituano por 3-1. Santo André e Botafogo ficaram 1-1. A equipe do Santos empatou 0-0 com a Água Santa. A equipe do Santos vem enfrentando dificuldades aí com relação a empates. Não perde, mas não ganha. E aí esses empates vão prejudicando um pouco a equipe do Santos e acabou empatando com o Água Santa. O São Bento venceu a Inter de Limeira por 1-0. O Mirassol venceu o São Bernardo por 4-1 em casa. A equipe do São Paulo venceu a Portuguesa. Depois de tanto tempo aí sem enfrentar a equipe da Portuguesa, o São Paulo conseguiu uma ótima vitória no Morumbi, venceu por 4-1. Na quinta rodada, nós tivemos Santos e Ferroviária aí, ó, 1-1. Em casa, o Santos empatou com a Ferroviária 1-1. O jogo foi no Canindé, né? O Santos começa a mandar suas partidas já no Canindé. O Santo André venceu o Bragantino por 1-0. O Botafogo venceu o Guarani por 3-2. O Água Santa venceu a Portuguesa por 2-1. Inter de Limeira 1, Ituano 0. São Bernardo 2, São Bento 0. E o grande jogo da rodada,
o Corinthians quebrou o tabu desde 2017, não venceu o São Paulo no Morumbi e venceu por 2-1. Foi um jogo muito interessante. O Rogério Ceni começou com o meio de campo sem a presença do Luciano, e provavelmente era para tentar ganhar o meio de campo da equipe do Corinthians, mas a equipe do Corinthians tinha 4 jogadores especificamente de meio de campo ali. Então ficou um pouquinho mais difícil aí para o São Paulo conquistar esse meio. Tinha o Renato Augusto, o Adson, o Duqueiroz e também o Rony. Então 4 jogadores especificamente de meio de campo. O São Paulo entrou com o Pablo Maia, entrou também com o Nestor. Então os 2 jogadores ali mais de contenção no meio de campo, e o Mendes. E o Wellington Rato e o David para compor mais o meio de campo quando o São Paulo estivesse sem a bola. Mas o Corinthians conseguiu ganhar o meio de campo. O São Paulo não fez uma partida ruim, fez uma partida boa, com grandes chances. Ali até no começo do jogo o Nestor teve uma chance cara a cara com o Cássio, acabou chutando fraco, muito mal no gol, e não conseguiu fazer esse gol. Então o São Paulo continuou jogando, o Corinthians 2 contra-ataques, fez 2 gols, 2-0 no primeiro tempo. São Paulo aí dentro do segundo tempo só deu São Paulo 2-1, conseguiu fazer um gol com o Luciano, que tinha entrado já no segundo tempo, mas não foi suficiente. Então 2-1 para a equipe do Corinthians, conseguiu essa grande vitória fora de casa. Os próximos jogos são sexta rodada, só vai lembrar que amanhã às 21h35, completando a quinta rodada, tem Mirassol e Palmeiras. E aí no final de semana tem no sábado 15h30 São Bernardo e Mirassol, às 16 horas Ferroviária e São Bernardo, 16 horas também Guarani e Bragantino, às 18h30 tem clássico, Palmeiras e Santos no Morumbi, no domingo às 11 horas Ituano e Água Santa, Santo André e São Paulo às 16 horas, às 18h30 Corinthians e Botafogo, e às 20h30 Portuguesa e Inter de Limeira. São Paulo e Palmeiras fizeram um acordo, tem muitos shows, né, que são feitos no estádio do Morumbi e no Allianz Parque. Então quando tiver show no Allianz Parque, Palmeiras fez um acordo com o São Paulo e vai mandar o jogo no Morumbi, e ainda nesse Campeonato Paulista vai ter um show no Morumbi. Quando for ter esse show, o São Paulo vai mandar o jogo no Allianz Parque. São Paulo e Palmeiras voltaram a se conversar aí depois de algum tempo de muitas rusgas aí, principalmente com relação a contratações de jogadores. Os grupos ficaram assim: o Botafogo lidera o grupo A com 8 pontos, seguido do Bragantino com 7, a Inter de Limeira com 7 e o Santos com 6. Então, grupo embolado. Uma vitória do Santos aqui pode levar ele para a primeira colocação. Então, nesse momento, o Santos estaria fora. No grupo B, o São Paulo está com 8, a Água Santa com 5, o Mirassol 4 e o Guarani 4. O Mirassol vai fazer esse jogo a menos contra o Palmeiras amanhã. No grupo C, Corinthians com 10, São Bento com 8, Ferroviária 4 e Ituano 3. No grupo D, o Santo André com 10, o Palmeiras tem um jogo a menos também, que vai fazer amanhã, está com 8, São Bernardo com 8 e a Portuguesa com 4. Então hoje passariam Botafogo e Bragantino, São Paulo e Água Santa, Corinthians e São Bento e Santo André e Palmeiras. O Campeonato Carioca de Futebol tem o Flamengo com 11 pontos, o Fluminense com 10, o Volta Redonda com 10, o Botafogo com 9 pontos. Essas 4 equipes passariam para a próxima fase disputando um campeonato, o Campeonato Carioca. E do outro lado ficaria o Bangu com 8, o Vasco com 5, o Audax com 5 pontos também e o Madureira com 5. Lembrando que o Campeonato Carioca são 3 campeonatos em um, 3 em 1 aí. Então, esse foi o Carioca. Quero destacar também a Copa do Nordeste, que teve já a primeira rodada. Os grupos estão da seguinte forma: no grupo A tem o Fortaleza, o Ferroviário, o Sport, o CRB, Sampaio Correia, o Vitória, o Fluminense e o Atlético da Bahia, o Fluminense lá do Piauí, tá? E o Atlético da Bahia. No grupo B tem o Náutico, o Santa Cruz, o CSA, o Bahia, o ABC, o Sergipe e o Ceará. Campeonato inglês, destacando para vocês aqui, na sexta-feira às 17 horas tem Chelsea e Fulham. No sábado, 9h30 tem Everton e Arsenal. Aí um monte de jogo no meio-dia, tá? Aston Villa e Leicester, Brighton e Preston e Southampton, o Brighton e o Bournemouth,
o Manchester United e o Crystal Palace, o Wolverhampton e o Liverpool. E aí às 14h30 tem o Newcastle enfrentando o West Ham. No domingo às 11 horas tem o Nottingham Forest, do Danilo e do Scarpa, contra o Leeds United. Às 13h30, grande jogo, Tottenham e Manchester City. Lembrando que o Arsenal tem 50 pontos, o Manchester City tem 45, o Newcastle 39 e o Manchester United também 39 pontos. Então, esse foi esse programa show de bola aí do dia 31 e olha só que vai ter novidade em breve aí, fique ligado, show de bola, voltando aí à sua normalidade com a corda toda, fique ligado, vai ter novidades em breve aí. Enquanto isso a gente vai fazendo aqui o show de bola no Veículos da História, ainda num oferecimento de confeitaria Coração de Açúcar. Então, se você não curtiu, curta os vídeos do programa Show de Bola, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.